Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Mais uma vez eu quero te agradecer por ter clicado nesse vídeo. Você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. E você que já é de casa, obrigado por estar aqui novamente. E já vou pedindo aí para você dar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se não é inscrito. Valeu? Hoje nós vamos fazer um react, mais um react de fé e ciência. E dessa vez o cientista Marcos Eberlin vai estar entrevistando, conversando com o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, teólogo, Dr. Rodrigo Silva. Muito legal o bate-papo, tenho certeza que você vai curtir. Fica até o final do vídeo, que sempre tem uma surpresa, é sempre muito legal, o desfecho é sempre bacana. Então eu te convido a ficar até o final desse vídeo, ok? E o assunto hoje é a arqueologia confirma a Bíblia. Olha só. Então, vamos pro vídeo? Vamos nessa. Nada mais, ninguém menos do que Rodrigo Silva. Rodrigo, um privilégio imenso finalmente conhecê-lo e tê-lo aqui no Fé e Ciência. Ô Marcos, o privilégio é meu, na verdade, não é jogando confete ou troca de confetes, mas eu sou seu fã. Aliás, pouca gente sabe em casa, mas eu acho que eu posso revelar para todo mundo aqui, a minha admiração por você aumentou ainda mais quando você, enquanto professor da Unicamp, aceitou uma vez vir dar uma palestra aqui no NASP, convidado por alunos do ensino médio. Você veio com boa vontade, falou, e aquilo repercutiu tão bem na época que alguém falou assim, um professor da Unicamp com tantas ocupações e veio aqui atender a uma turma do ensino médio. E depois, fora, é claro, toda a sua defesa apologética da Bíblia, do criacionismo, do design inteligente, isso realmente impacta e nós temos orado por sua família e por sua vida também. Se você é meu fã, eu sou seu big fã. Fãzaço, Rodrigo. Tenho te acompanhado também na TV, né? Seu conhecimento, assim, vastíssimo. A forma como você fala, assim, com autoridade, com sinceridade. Sou teu fã também, Rodrigo. E todos aqui que estão nos vendo hoje, não é? Também, você tem fãs pelo Brasil todo. E é um privilégio muito grande. A gente já teve para se encontrar duas vezes. Primeiro na Unicamp, né? Você lembra desse evento, Rodrigo? Lembro. Aliás, como lembro. Saiu até numa revista de grande circulação no Brasil aí, né? Foi noticiado Deus fora da Unicamp. Houve um desentendimento lá, que alguns achavam que a área de ciência é uma área que abjeta a temática de Deus, um absurdo total. Principalmente considerando que alguns congressos científicos sediados em universidades públicas falam até da destilação da cachaça como sendo um tema científico. Isso aconteceu recentemente, mas sobre Deus não é possível. Então, quer dizer, é uma dicotomia meio estranha para um lugar que se diz a democracia do saber, como pelo menos deveria ser a universidade. Anísio Teixeira já dizia isso, né? A universidade deveria ser justamente o lugar da democracia do saber. Mas às vezes nós voltamos àquelas universitas medievais lá, onde as censuras colocam claro que assuntos podem ou não ser tratados numa universidade, especialmente numa universidade pública que não tem dono. Mas Rodrigo e todos que estão nos assistindo, né? Foi um tiro no pé, não foi? Porque a repercussão foi imensa. Eu acho que praticamente todo lugar que eu vou no Brasil, eles falam, o que aconteceu naquele evento lá da Unicamp, não é? Que Deus fora da ciência e tudo mais. Deus escreve certo por linhas tortas. Você também acha que esse ditado está correto? Bom, quem sou eu para falar de física quântica? Não é minha área, mas eu vou arriscar fazer um paralelo. A física quântica, você sabe melhor do que eu, que é a área que você estuda, ela tem leis que a física ampla não faz o menor sentido, né? Os objetos ali no microcosmo, a gravidade não vale nada. Então, na verdade, não é que Deus escreve certo por linhas tortas, ele escreve certo por linhas certas que nós não conseguimos captar pela observação ou pelo método científico. Então, nada mais, aquilo que parece ser torto, pensando na física quântica que não é, na verdade é apenas a maneira correta de Deus fazer as coisas, mas nem sempre por caminhos ou métodos observáveis. Perfeito, Rodrigo. E será que um arqueólogo como Rodrigo Silva pode... É óbvio que, como você disse, né, quando ele fala, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. A arqueologia não vai confirmar isso, não é? É Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo. Não, como é que ele... Mas há afirmações sobre a arqueologia na Bíblia, como há afirmações sobre a física, a química.
que eu, como químico, percebo claramente. Olha aqui, rapaz, que coisa fantástica, descrevendo processos químicos e físicos, né? Antes mesmo da química e da física descobri-los. Fala um pouco sobre essa possibilidade da arqueologia bíblica confirmar eventos, relatos. Abre um pouco, começa a abrir a sua caixa azul aí, né? E vamos falar sobre esses eventos, Rodrigo. Como é que você poderia ajudar, talvez alguns dos que estão nos ouvindo não tenham essa mesma convicção que eu e você temos de que a palavra de Deus é verdade absoluta, inerrante. Através da arqueologia, o que é que você poderia dizer para essa turma toda aí? Bom, eu vou partir do macro para o micro. Aí eu chego na caixa. Aí chega na caixa. Em primeiro lugar, é bom que todos entendam, Marcos, que arqueólogo de verdade trabalha com fragmentos de história. Não é aquela cena de Indiana Jones que o sujeito abre uma caverna, chega lá, está o palácio do rei intacto, com teia de aranha, um esqueleto ainda sentado no trono, com a espada aqui, um anel no dedo. Isso não existe. Não, né, e que ele vai pegando uma sacola e vai jogando tudo de ouro ali dentro e daqui a pouquinho começa a desmoronar tudo. Não é assim. Você tem ação do tempo, guerras, terremotos, ação humana. Essas coisas fazem com que 90% do passado arqueológico da humanidade, ou mais, tenha desaparecido. 90% ou mais. E aqui eu não estou me referindo apenas à arqueologia bíblica. Se eu trabalhar com a arqueologia egípcia, é a mesma coisa. Apesar de todos os monumentos que estão no Egito, nós não temos hoje nem 10% preservados do que os egípcios produziram no passado. Se eu falar de arqueologia saxônica, que é uma realidade muito mais recente, eu não tenho nem 10% do que os antigos saxões produziram. Ou seja, a arqueologia ela sempre trabalha com fragmentos de história. Isso faz parte do método. Eu nem entrei ainda na questão bíblica ou religiosa. Se a arqueologia trabalha com fragmentos de história, com base em que os arqueólogos fazem afirmações sobre o passado? Porque, por exemplo, eu não tenho nenhuma comprovação arqueológica que Alexandre o Grande esteve na Índia. Que a história conta que Alexandre foi até a Índia, lá provavelmente ele contraiu febre tifoide, vindo a morrer na Babilônia. Mas nós não temos nenhuma comprovação arqueológica disso. Nós não temos, com exceção das pirâmides do Egito e alguns resquícios do mausoléu de Halicarnasso e do templo de Zeus, nós não temos nenhuma prova das demais 7 maravilhas do mundo antigo. Eu já estive em Rhodes várias vezes. Não dá para ver lá nem onde o Colosso de Rhodes, nem onde ele ficava, ninguém sabe com certeza. É difícil o presente ser a chave para o passado. Não, né? É James Hutton, né? Então não existe isso. Né? Ou seja, se uma estátua do tamanho do Colosso de Rhodes, que de acordo com as descrições antigas, dava para passar um navio entre as pernas dela, uma estátua dessa desaparece sem deixar nenhum fragmento, então quer dizer, é possível que o passado desapareça. A partir disso, como é que os arqueólogos fazem afirmação sobre o passado de maneira científica, de maneira acadêmica, de maneira intelectual? Usando o mesmo princípio que os estatísticos usam para fazer afirmações, mesmo não tendo o quadro geral. Tá certo? Todo mundo sabe quando é que o estatístico... Sempre na época de eleição aparece, mas há outros trabalhos da estatística, isso não é único. E estatística, embora seja mais uma linguagem que pertence à matemática, a estatística ela é muito precisa para muita coisa. Mas, por exemplo, muitas vezes a estatística comete algum erro ou faz afirmações com base apenas na parte. Ela fala assim, olha, o Ibope entrevistou 2.650 pessoas no estado de São Paulo e determinou que se as eleições fossem hoje, Cecília Meirelles ganharia em primeiro turno numa disputa com Monteiro Lobato. Sim. Né? E muitas vezes acertam. Mas você vê, o Brasil, nós temos aí 200 milhões de habitantes, mais ou menos, o Brasil deve ter. Eles só entrevistam 2.000 e poucas pessoas e falam que se fosse hoje Cecília Meirelles ganharia e Monteiro Lobato perderia. Então é porque tem uma fundamentação científica naquilo ali. Você trabalha com amostragem. Até a amostragem é correta. Então, a arqueologia ela também não tem o quadro geral do passado, mas ela tem uma amostragem mais do que significativa para poder fazer afirmações. É este princípio, Marcos, bem acadêmico, bem científico, que eu uso em relação à Bíblia.
Eu não tenho um artefato arqueológico, nem estou excluindo aquela parte que realmente a gente nunca vai ter, que você mencionou aí, Trindade, divindade de Jesus, porque não alcança, não é papel da arqueologia provar isso. Tá certo? Como também eu não vou, através do exame de DNA, comprovar se Júlio César atravessou o Rubicão. O exame de DNA é preciso, é maravilhoso, mas ele não consegue confirmar aquilo. Por quê? Porque está fora do alcance dele. Então está fora do alcance da arqueologia confirmar algumas declarações bíblicas. Mas daquelas que a arqueologia poderia, em tese, afirmar, eu tenho que admitir que eu não tenho uma comprovação arqueológica para cada versículo da Bíblia. Mas o pouco que já encontramos, pensando em termos estatísticos, me dá uma amostragem mais do que significativa para eu afirmar: o livro como todo é verdadeiro. Magnífico. Ou seja, Cecília Meirelles vai ganhar em primeiro lugar. Eu não preciso pesquisar todo o Brasil para ter essa certeza. Basta ter uma amostra qualificável. Agora, esse povo que vivia na Suméria é interessante também, porque se eles inventaram a escrita, é com eles que estão os mais antigos documentos da humanidade. Correto? Sim, correto. Eu estava conversando com você, né, Marcos, antes da nossa entrevista, explicando um pouquinho a diferença entre o trabalho do arqueólogo, que sou eu, para o paleontólogo. Eu expliquei para o Marcos aqui, eu não trabalho com fósseis, por mais que sempre essas perguntas venham à baila quando eu estou dando palestra, eu não trabalho com fósseis, eu não trabalho com datação de rochas, eu não trabalho com período cenozoico, fanerozoico, mesozoico. Isso aí é a área mais do pessoal da paleontologia, ou os geólogos. Eu trabalho com a escrita para cá, da invenção da escrita para cá. Em termos bíblicos, é como se a minha área ficasse de Gênesis capítulo 12 em diante. E eu deixo mais para os geólogos e paleontólogos Gênesis capítulo 11 para trás. Mas como eu sei que o professor Marcos gosta muito dessa área, eu quero fazer um exercício intelectual aqui. Se os sumérios inventaram a escrita, me interessa ver que história eles contaram, porque é a mais antiga versão da história dos começos desse mundo. O que os sumérios dizem de si mesmos? O que eles falam da origem da humanidade? A primeira coisa que chama atenção é que eles contam que eles são os descendentes dos sobreviventes de um grande dilúvio. Uau. E há vários relatos do dilúvio. Esse aqui é um deles, tá bom? O dilúvio sumeriano. O original desse tablete aqui foi escrito mais ou menos 2100 a.C. Moisés escreveu o Pentateuco no século XV, mais ou menos 1425, por aí. Então, estou falando de uma distância de pelo menos 600 anos antes de Moisés. Há várias versões do dilúvio. Um tablete fala que o herói que vence o dilúvio é Utnapishtim. Outro diz que é Atarhasis. Tá certo? Esses heróis que vencem o dilúvio é muito parecida com a história da Bíblia. Que um dilúvio se abateu sobre a terra, destruiu toda a terra, tá certo? Mas apenas uma família sobreviveu e alguns animais ou sementes que estavam numa arca. Mas a Bíblia é um relato bem mais sóbrio, técnico, exatamente. É Antes que alguém fale assim, a Bíblia plagiou, o detalhe é que a Bíblia ela tem algumas até correções em relação a esses. Mas por que é importante para mim, embora não sejam relatos inspirados por Deus, eles me valem para também olhar o texto bíblico? Por quê? Vamos esquecer um pouquinho a nossa fé. Vamos trabalhar um pouquinho só com a razão. Sim. A razão não é incompatível com a fé, mas de propósito eu quero separar aqui a razão de qualquer traço de fé. Se a história do dilúvio aconteceu de verdade, ela é traumática o bastante para deixar a sua marca em todos os povos que vieram imediatamente após o dilúvio. Sim. Ou seja, não apenas o autor inspirado poderia falar daquilo. Por exemplo, se hoje nós tivéssemos um profeta inspirado aqui entre nós, vamos supor que a Bíblia, o cânon não tivesse sido fechado, e nós fôssemos um profeta inspirado por Deus, hoje aqui para escrever textos que o Espírito Santo me coloca, assim como os profetas bíblicos. O Covid foi um trauma tão grande, que não somente o profeta inspirado vai falar sobre ele, o jornal Sim. da esquina também vai falar sobre Todos, ele. Tá certo? A gente liga a TV, abre o jornal, hoje é Exatamente. Covid. E por que há coisas que só o profeta inspirado vai falar e tem coisas que todo mundo vai falar? A magnitude do evento. O pecado do rei é só o profeta que vai falar e vai colocar o dedo lá, como fez com Davi. Agora,
um terremoto, uma explosão, um dilúvio mundial, aí todo mundo tem que comentar aquilo. Então, como a Bíblia só começou a ser escrita para aproximadamente 1425 a.C., ali que é o período de Moisés, antes dela, esses eventos traumáticos têm que ter deixado a sua marca nos diferentes povos que foram contando a mesma história. E o povo sumeriano ainda vai mais. Eles falam que eles eram os descendentes daqueles que venceram o grande dilúvio. E aqueles que venceram o grande dilúvio, de onde eles vêm? Os tabletes contam. Eles vieram descendentes daqueles que moravam no paraíso, na região de Dilmun. Dilmun, em sumeriano, significa região do Oriente. Olha aí. Onde Deus plantou o Jardim do Éden? Exatamente. Na Banda do Oriente. Na Banda do e eles Oriente. falam que esse paraíso que fica na região de Dilmun chamava-se Edim ou Edenu, que é muito parecido foneticamente com a palavra Éden. E o primeiro homem que os deuses criaram, aí deuses porque eles são politeístas, do pó da terra soprando o fôlego da vida sobre ele, chamava-se Adapa, que é a mesma raiz sumeriana para o nome Adão. Então você vê, a história de Adão é tão verdadeira, que muito antes da Bíblia ser escrita, outros povos já tinham falado dela, porque ouviram acerca daquilo ali. Mas aumentaram um ponto, não é? Sim. Na verdade, o que acontece? Ninguém falsifica uma nota de $3. Você pode inventar uma nota de $3. Falsificar, não. Não, sim. Você só vai falsificar o que existe. E a característica do falso é que ele parece o verdadeiro, ele lembra o verdadeiro, ele imita o verdadeiro. Considerando que Deus revelou verdades para Adão e existe um conflito cósmico entre as forças do bem e do mal, o mal quer enganar. Ele quer falsificar o bem. Então ele imita o bem. Por isso que a gente encontra algumas coisas de verdade e algumas coisas falsas, mas você vê, há um núcleo ali que mostra que aquela história realmente aconteceu. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí para você, mais um react para você. E como a gente tem o costume aqui, como eu sempre falo em todos os vídeos, nós não fazemos o react do vídeo inteiro, então eu vou deixar aqui na descrição para você poder vê-lo na íntegra, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição. E lembrando mais uma vez, eu queria só dar uma passada rápida, acho que o Dr. Rodrigo Silva e o professor Marcos Eberlin já falaram tudo que tinha que ser falado. Mais um react, como eu digo, né? Mas é incrível como cada vez mais a arqueologia vai confirmando e comprovando as histórias bíblicas, né? As nossas origens, né? Então, assim, eu acho de extrema importância esse estudo, o apoio, e a gente sabe que nem todos têm apoio para esse tipo de trabalho, não é fácil, mas a gente vai sempre que puder divulgar aqui trabalhos tão importantes como o do Dr. Rodrigo Silva, aí do museu, né, se eu não me engano, do NASP, que ele está montando aí, né, com a ajuda do curso dele, enfim, uma obra tão importante. E então aí a gente sempre vai estar divulgando aqui coisas tão relevantes assim, relativas à Bíblia. Eu acho que esses episódios que ele contou mesmo em relação ao dilúvio, episódios que chocaram o mundo, então esses episódios estão meio que impressos na história de diversos povos da época. Então, cada vez mais vai ficando mais claro, mais cristalino, né, a história que a Bíblia nos traz, né? Isso é muito bom. E se você curtiu esse conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido mais uma vez a você se inscrever no nosso canal e deixa aqui o seu comentário, o que você achou, e se você está gostando desse tipo de conteúdo de fé e ciência, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Valeu, fui!